Oi pessoal, tudo bem? Professora Larissa aqui, vamos para mais uma aula hoje. Na aula de hoje o tema é soma de números racionais na forma decimal, ok? Tô gravando esse vídeo com a explicação da matéria e também deixando um documento lá para vocês analisarem, tá? Com exercícios e mais ou menos o passo a passo dessa aula, ok? Não deixem de assistir o vídeo todo e de verificar o documento e fazer os exercícios, ok? Vamos lá. Começar essa aula resolvendo um problema, ok? Vou estar lendo aí com vocês, vocês acompanham. Mariana tem 2 pedaços de fita. Um deles com 2,5 metros, aqui ó, de comprimento, e o outro com 1,35 metros de comprimento. Qual a soma das medidas do comprimento dos 2 pedaços? Bom, gente, então a gente está diante de um problema no qual a gente vai ter que somar esses 2 valores, né? Que são o comprimento de cada pedaço de fita. Vou fazer aqui meio que um desenho, ó, para vocês verem. Vamos supor que ela tivesse uma fita, essa daqui mede 2,5 metros, e um outro pedaço que mede 1,35 metros. E aí, qual é o nosso problema? Teremos que somar esses 2 valores, ok? Para encontrar o resultado final. Como que a gente soma esses 2 números, que são números racionais, na forma decimal? O que significa estar na forma decimal? Significa que ele tem essa vírgula separando aqui essa casa, né? Essas dezenas. Opa. Que na verdade é aqui deste lado a gente tem a parte decimal do número, né? Essa parte é a parte decimal. E aqui é a parte inteira, né? Aqui a gente tem 1 inteiro e 35 décimos, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou colocar aqui, primeiro passo. A gente precisa armar essa conta, né? Vocês lembram mais ou menos disso. E a gente vai armar da seguinte maneira. 2,5... Olha o que a gente tá fazendo aqui. 2,5 mais 1,35. Uma coisa que é muito importante, vocês têm que ficar atentos, é que a vírgula tem que ficar embaixo da outra vírgula, ok? Então, quem fica antes da vírgula aqui é o 2 e o 1. Cada um embaixo do outro. Quem é o primeiro número depois da vírgula aqui no 2? É o 5. Então, ele tem que ficar embaixo do primeiro número depois da vírgula aqui, ó, que é o 3. E já o outro 5 fica aqui, meio que sem ninguém em cima dele, ok? Se vocês repararem, o nosso segundo passo é a gente completar as casas vazias. Vocês estão reparando que aqui, ó, a gente tem uma casa vazia, né? A gente tem aqui 2 casas depois da vírgula, né, ó, vírgula, 1, 2. Já aqui, eu tenho apenas uma casa depois da vírgula. Essa segunda casa eu não tenho ninguém e eu preciso completar ela. E eu vou completar ela com o número 0, tá bom? Já que o 0 não indica nada, né? É vazio. Bom, gente, vamos lá. Feito isso, agora a gente realiza a soma normal, como se você estivesse somando 2 números e que não tivesse essa vírgula aqui. Vamos escrever dessa forma, ó. Ok? Você vai realizar essa soma aqui como se não houvesse essas vírgulas. Vamos lá, 0 mais 5 é 5. 5 mais 3 é 8. E 2 mais 1, 3. Ok? Você somou normal, essa soma você sabe fazer. Então, o primeiro passo foi armar a conta. O segundo passo, completar as casas vazias. E o terceiro passo, realizar a soma como se fosse números inteiros, né? Como se não tivesse a vírgula aqui dividindo esses números. Feito isso, gente, você agora vai ter que colocar a vírgula no resultado, né? Olha só, é muito fácil.
Coloca a vírgula aqui, onde ela tem que estar mesmo, né, ó. Que é depois do 2 e depois do 1, ok? E depois você vai colocar ela exatamente embaixo, aqui no resultado, ó. Tudo bem? Ó, aqui eu tenho 2 casas depois da vírgula. Aqui também eu tenho 2 casas depois da vírgula. Então, no resultado, eu também vou ter que ter 2 casas depois da vírgula. Ok? Tranquilo? Sempre reparem aqui, ó, nessa questão. Depois da vírgula, eu tenho quantas casas? 1, 2. Então, no resultado, eu também vou precisar ter 1, 2 casas depois da vírgula. Vamos fazer mais um exemplo. Vamos fazer esse exemplo, gente, também bem tranquilo, tá? Então, a primeira coisa é a gente armar a conta, né? Ó. 3,25 mais 1,1. Lembra que a vírgula tem que ficar embaixo de vírgula, tá? Ok? Tranquilo. Armamos a nossa conta, agora a gente completa as casas vazias. Aqui a gente tá vendo que tem uma casa vazia, então eu vou completar com o 0. Tranquilo? Agora a gente realiza a soma normalmente, como você faz qualquer soma que você já tenha aprendido. 5 mais 0, 5. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Quantas casas a gente tem depois da vírgula? 1, 2. 1, 2. Então, aqui no resultado, a gente também tem que ter 2 casas depois da vírgula, ó. 2 casas depois da vírgula, ok? Vamos para mais um exemplinho. Exemplo 2 aí. A gente está fazendo uma soma do 0,52 mais 3,12. Primeira coisa, arma a soma, né? Lembra, vírgula embaixo de vírgula, ok? E vamos somar normalmente. Agora, a gente não precisa completar as casas, porque todas as casas estão completas, ok? 2 mais 2, 4. 5 mais 1, 6. 0 mais 3, 3. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Ó, depois da vírgula. A vírgula tá aqui. Quem vem depois da vírgula é quem tá aqui. 1, 2 casas. 1, 2 casas. Então, aqui no resultado, eu também tenho que ter 2 casas depois da vírgula, ok? E lembre-se, vírgula embaixo de vírgula. Beleza? Mais um exemplo. Exemplo 3, aí pra gente fazer. Primeira coisa, arma a conta da soma, tá? O que é armar a soma? É fazer isso aqui, esse algoritmo que a gente chama. 12,53 mais 0,46. Vírgula embaixo de vírgula, tá? 0,46. Tranquilo? Lembra disso, tá, gente? A vírgula tem que ficar embaixo da outra vírgula. Agora, vamos completar as casas vazias. Olha, se você notar, aqui ele tem par, aqui também, mas aqui o 1, ó, não tem ninguém embaixo do 1. Então, a gente completa com 0, ok? Agora, a gente faz a soma normalmente. 3 mais 6, 9. 5 mais 4, 9. 2 mais 0, 2. 1 mais 0, 1. Quantas casas a gente tem depois da vírgula? 2 casas. Então, aqui também eu vou ter que ter 2 casas depois da vírgula no resultado, tá? É só lembrar que a vírgula tem que ficar embaixo da outra vírgula. Beleza, gente? Então, eu vou parando por aqui, tá bom? Já fiz vários exemplos com vocês e nos exercícios é basicamente isso que vocês vão fazer também. Qualquer dúvida, a gente pode tirar na nossa aula online, tá bom? Tchau, tchau, gente. Estudem bastante.